noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. Quero ler com os irmãos uma palavra e externar a Deus a minha profunda gratidão que tenho a Ele e que, pela graça de Deus, estou aqui perante a igreja do Senhor e perante aos irmãos. Amém. Antes de ler a palavra, eu gostaria de fazer uma breve oração. Senhor Deus de nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que elege o homem, que faz o homem sair das cinzas e do pó e levanta ele para ser uma atalaia. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco. Senhor, faz viva e eficaz e poderosa os corações a tua palavra, revelada, Senhor, a mesma a cada um, para que tornemo-nos, ó Senhor, a vivenciar e assim experimentar das boas e agradáveis palavras de Deus, para que tornamo-nos, ó Senhor, como árvores frutíferas no teu plantio e no teu jardim. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço, meu Pai, afasta todo o mal, repreenda as trevas e a fúria dos demônios contra estas vidas. No nome de Jesus, Senhor, abra o entendimento de cada um. E assim, Senhor, faz, meu Pai, com que a tua palavra se torne poderosa em cada vida, nesta noite, e aqueles que hão de ouvir pela manhã, pela tarde, em qualquer hora do dia, Senhor, eu te peço que a tua palavra possa cada dia mais, Senhor, ser manifestada com verdade através da boca dos teus santos servos que aqui estão na terra, no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, nesta hora, e assim nos encha da tua graça, da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero ler aqui Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lissânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus pela palavra. O chamado de João o Batista. Sabemos que ele recebeu este apelido após os batismos que ele exercia. E, na verdade, a gente vê como Deus chama o homem e como Deus, assim, concede sabedoria para que ele fale a sua palavra. E este João, que foi apartado dos seus pais, quando este parou de mamar, então ele é levado para o deserto, e ali ele cresce no deserto. Ele é ensinado pelo próprio Deus, instruído pelo Senhor. Desde o ventre de sua mãe, era cheio do Espírito do Senhor. E ele não bebeu vinho, não passou navalha em sua cabeça. Ele, na verdade, estava separado para Deus, porque o Senhor tinha uma obra e uma missão para João. João, ele foi o maior profeta dos nascidos de mulher. E quando Jesus ainda estava para vir, João, ele estava percorrendo, como lemos aqui no versículo 3, toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo
de arrependimento. E naquela época tinha os grandões, homens que estavam no auge, os homens que tinham poder, homens de classe nobre, homens destemidos e respeitados, religiosos, políticos, homens da alta classe. E João, à nossa vista, biblicamente dizendo, era um que estava alvoroçando aquelas redondezas. E ele não era nada mais, nada menos do que um profeta. Este título foi dado pelo Senhor. Quando o seu pai, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza, no Espírito de Deus ele diz que ele se chamaria o profeta do Altíssimo. Ele seria grande diante de Deus. E não foi fácil. Na verdade, não é fácil a responsabilidade de assumir este cargo e se dedicar ao Senhor. Requer, na verdade, o esforço de cada um, como houve o esforço de João. João, ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Ele nunca foi recebido como um homem sucedido da época. Não tinha tapete vermelho para João andar em cima. Não tinha câmeras fotográficas. Não existia homens aplaudindo João. Não existia comitiva para receber este homem, de pessoas que pudessem o admirar. Porque a voz de João era uma voz que clamava em meu deserto. E quando Deus, usando este profeta para anunciar o caminho do Senhor, como fala nas palavras do livro do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, endireitai, preparai o caminho do Senhor. Ele vem pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Mas ele diz que ele não era o Cristo. Ele não era profeta. Ele falou com as próprias palavras. Ele nem sequer buscou glória humana. Não buscou visibilidade de ninguém. Ainda que na sua época poderia ter recursos para isto. Mas ele não buscou esses meios. Humilde e sereno. Um homem cheio do Espírito Santo. E a mensagem era uma mensagem fácil de se entender. Ele até falava para aquela multidão: não presumais de entre vós mesmos, dizendo que temos como pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Quando ele olhava para os fariseus, ele chamou eles de raça de víboras. E até diz: como vocês pensam que vão fugir da ira futura? Produzem frutos dignos de arrependimento. Porque eu vos digo que o machado está posto junto à raiz, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. João não tinha papa na língua. Ele denunciou o pecado do adultério de Herodes. Ele pregou a verdade contra aquela elite religiosa que veio tentá-lo, que veio interrogá-lo, que veio querer tirar satisfação. Quem és tu? Por que tu batiza? Por que você faz isso? Se você não é profeta, quem é que te deu essa autoridade? Quem é que te mandou fazer isso? João, ele fala e não nega. Quando ele traz à memória aquela palavra de Isaías, aquele povo que vem pedir uma resposta dele para levar para aqueles mensageiros,
para aqueles que os enviou, na verdade? Ele diz: eu sou apenas uma voz que clama em meio deserto. O profeta Isaías havia falado que todo vale seria exaltado, todo outeiro e monte seria abatido. Ele disse em João capítulo 1, este veio para que testificasse da luz, mas não era ele a luz, mas veio para testificar da luz, para que todos crescem por ele. João, o Batista. Jesus, ele fala acerca de João. Dos nascidos de mulher não houve profeta maior do que ele, mas o menor no reino de Deus é maior. Falaram que João tinha demônios. João, um homem cheio do Espírito de Deus, que rompeu barreiras, confundiu a mente daqueles sábios da época, daqueles homens doutos, daqueles homens informados, daqueles homens letrados. Eles queriam saber, porque a fama, ela percorre, irmão. Seja boa, seja ruim. A notícia, quando ela é boa, ela vai para frente. Quando é ruim, ela também vai. Quando Jesus começou pregando, fazendo milagres, a sua fama percorreu por todos os lugares. Quando souberam que Paulo era aquele que alvoroçava o mundo, tinha chegado à Ásia, eles souberam. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também a nós. Quando descobriram que Pedro e João estavam no templo ensinando, mandaram prendê-los. Irmão, de alguma forma vai chegar. A palavra de Deus tem livre curso. Paulo diz que ela não está presa. Mataram João, mas a sua mensagem foi eficaz. A sua mensagem verdadeira, o seu testemunho verdadeiro, porque ele testemunhava de Jesus. O seu interesse maior era falar daquele que devia vir ao mundo. E aquele que viria ao mundo era maior do que ele, do qual, abaixando, não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão uma pá, e ajuntará na sua eira o seu trigo, no seu celeiro o seu trigo, e o joio será lançado no fogo e se queimará como a palha. João, ele não estava no meio dos grandes. João não cresceu no templo de Salomão. Não foi doutrinado pelos doutores da época. Nem sequer passou pelo colegial daqueles mestres. Não teve formação alguma humana. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1 que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as que não são para confundir as que pensam que são alguma coisa. Jesus fala em Mateus que estas coisas foram ocultadas dos sábios e entendidos e revelados aos pequeninos. Paulo diz na Epístola de Gálatas, no capítulo 1, que o evangelho que eu prego a vocês, eu não aprendi de homem algum. Nem foi por uma revelação de sangue ou carne, mas pela revelação de Jesus. Foi o Senhor que me ensinou. Foi o Senhor que me mandou pregar. Eu lembro que em 2018, teve um rapaz que mandou eu calar minha boca para eu parar de pregar. E eu falei para ele, eu não vou parar de pregar, só porque você quer. Jesus me mandou vir aqui para poder pregar a palavra dele. Se você não quer ouvir, pode buscar o seu rumo. Mas eu vou fazer o que Jesus mandou. Você querendo ou não. Irmão, João tinha plena certeza de que foi o Senhor que o enviou. E multidões vinham e era batizada por ele para arrependimento, perdão dos pecados. Não precisou fazer curso, não precisou fazer teologia, não precisou sentar na cadeira para ouvir. Irmão, uma semana, um mês, não precisa fazer aula. Batismo.
é cumprimento da justiça de Deus. Filipe diz, é lícito se você crê de todo o coração. É lícito se crê. Não tem impedimento nenhum. Jesus diz que todo aquele que nele crê será salvo. A Bíblia diz em Atos, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Crê, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Crê, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não pereça. Irmão, não tem outros meios. Evangelho não é bicho de 7 cabeças. Esses líderes religiosos, eles confundem a mente das pessoas. Eles têm a chave da ciência, eles não entram no céu e eles impedem as pessoas de entrar. Eles distorcem a verdade. Eles impõem regras, eles impõem costumes, eles colocam mandamentos, eles invalidam os mandamentos de Deus para colocar as suas doutrinas, as suas heresias, as suas superstições, as suas crendices religiosas. Irmão, eles não acreditam no poder de Deus. Os fariseus acreditam em anjos. Os saduceus não acreditam. Aí fica aquela confusão na mente deles. Eles falam que tem Deus, eles falam que creem em Deus, eles falam que acreditam em Moisés, eles falam que acreditam nos profetas, mas não crê de nada, irmão. Isaías diz que este povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Por isso que João Batista pregava bem pesado, irmão. A mensagem do evangelho é arrependimento, não é prosperidade, não é vida fácil, irmão. Não é aceitou Jesus e tá tudo certo, tá tudo ok, não existe isso não, irmão. Lutas surgirá a cada momento, porque todo dia você tem que vencer, irmão. Todo dia você tem que lutar, tem que perseverar até o fim, para que seja salvo. Quem coloca a mão no arado, não pode retirar para trás. Quem coloca a mão no arado, irmão, tem que ir até o fim. Cortaram a cabeça de João, foi decapitado, morto, mas Jesus falou para ele, assim importa que cumpramos toda a justiça. Ele foi obediente à voz do Senhor. Ele foi enviado para preparar o caminho de Jesus. Não fez sinal nenhum. Não curou, não ressuscitou. Ele apenas pregou o batismo de arrependimento e anunciava o reino de Deus que estava próximo. Aquele que é antes de mim, que é depois de mim, ele vem. Ele vem vindo aí, irmão. E toda a carne verá a salvação de Deus. João, o Batista. Falar desses homens, irmãos, não é fácil. Porque a gente tem que ter muito cuidado para falar de João, para falar de Isaías, para falar de qualquer profeta, de qualquer apóstolo, de qualquer um que está nesta palavra aqui, irmão. Porque uma vírgula muda o sentido da palavra, o sentido da frase. Temos que ter tremor, quando falarmos da palavra de Deus. Porque não é de Bin Laden, não é de Joe Biden, não é de Neymar, não é de Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, que este livro fala não, irmão. Este livro refere-se aos heróis da fé, aos homens que deram a sua vida por amor do Senhor. O apóstolo Tiago diz que nós temos por bem-aventurados aqueles que falaram, aqueles que sofreram em nome do Senhor. Falaram. Temos por bem-aventurados os profetas que não se enriqueceram. Irmão, não caia no engano dessas religiões. Não caia nas palavras doces desses homens que estão por detrás da mídia, que estão enganando as pessoas com um falso evangelho, uma falsa mensagem. Você liga o rádio, irmão, é falando. Você liga a televisão, é falando. Irmão, nunca se viu tão antes como se vê agora. Qualquer canal que você acessa, parece que há uma impregnação. É redes evangélicas, igrejas evangélicas ali. Irmão,
Eu não sou contra e também não sou a favor. Eu creio na palavra de Deus de que forma como Jesus fala em João capítulo 10 e Paulo fala em Filipenses 1. Importa que haja os mercenários. Importa que pregue Jesus por contenção, por inveja, por vanglória. Que pregue, irmão. Mas Jesus fala em Mateus 7, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor. Eu preguei, mas não era com temor, com sinceridade, com verdade. Era tudo por interesses, querendo promoção, querendo visibilidade, visualizações, likes, querendo curtição, querendo dinheiro, querendo riquezas. Arrependa-se, é a mensagem do Evangelho. Atos 3, versículo 19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, e versículo de número 47 diz, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Atos capítulo 2 diz, versículos 37 e 38, arrependei-vos, pois, e cada um de vós sejais batizados em nome do Senhor, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém? Deus chama para a salvação, irmão. Conserte a tua vida. Arrependa-se enquanto é tempo. Amém? Esta é a mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe cada um no nome do Senhor Jesus. Irmãos, não se preocupe, porque o Senhor é o controle de tudo. Deus nunca perdeu uma batalha. O Senhor é varão de guerra. Jeová é o seu nome. O Senhor dos exércitos é quem peleja por nós. Não se preocupa, não temas, mano. Vai na rua, prega o Evangelho. Vai nas praças, prega. Vai nas cadeias, vai nos hospitais. Vai aonde Deus te mandar. Não faça nada por precipitações. Vá em orientação de Deus. Conforme o Senhor te direcionar. Pregue. Fale sem temer o homem. E sem que possa te fazer o homem. Porque maior é o que está conosco. A Bíblia diz, com esperança ousemos dizer, o Senhor é o nosso ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Jesus fala em Mateus capítulo 10, não tema aos homens, porque o homem só tem poder de matar o corpo, e nada mais podeis fazer. Temei antes a Deus, que tem poder de matar o corpo, e lançar o corpo e a alma no inferno. Amém? Deus abençoe cada um no nome de Jesus.